Amém. O Senhor é bom, gente. Tô muito honrado de estar aqui hoje, principalmente nesse dia tão especial para a igreja. Quero dizer para vocês que eu já amo vocês, viu? A família do Web teve presente assim. A gente estava conversando hoje nos momentos muito chaves assim. Agora eu posso chamar de minha família, né? O Web pregou no dia que a Fernanda reconciliou com Jesus. O Web fez nosso casamento, entre alguns outros momentos assim. Então, eu sou muito grato e estou muito honrado de estar aqui. Cara, primeira coisa, eu sei que vocês estão acostumados aí, né, cara, o Ramon, mestre, dá uma palavra, o Web venga. E estava falando com o Web falou que para ele considerar uma palavra minimamente bíblica são 25 referências bíblicas, no mínimo. Então, aqui vai João 3,16. Deus ama o mundo. Então, Mas, enfim, vamos para a palavra. Eu quero muito que vocês estejam aqui comigo, porque hoje a gente vai conseguir contemplar um pouco mais sobre a majestade de como Deus arquitetou o seu plano com tanta sabedoria, com tanto poder, criatividade, assim. Eu quero mesmo que hoje você saia daqui com a sua cabeça exultando ao Senhor em alegria e felicidade, assim. Deus, louvado seja o Senhor, o seu plano é maravilhoso. Amém? Como Paulo exultou, a profundidade da riqueza, do saber, do conhecer de Deus. Então, é isso. Vamos lá, vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Gente, quero começar lá no livro de Tito. Lá no livro de Tito, nós vamos ler agora no início 2 passagens. Depois eu quero ler alguns dados com vocês. E depois a gente vai ler as passagens de novo, pode ser? Então a gente vai ler esse texto 2 vezes. Por mim, eu poderia ficar nesse texto aqui a noite inteirinha que Deus nos deu. É um dos meus textos preferidos da Bíblia. Tito capítulo 2, versículo 11. Vamos lá. Fala conosco hoje, Deus, no nome de Jesus. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Diga, aleluia. 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 A graça de Deus se manifestou. A graça de Deus se revelou aos homens, trazendo salvação a todos. Essa graça que se manifestou trazendo salvação, ela nos educa, ela nos ensina para que, renegadas a impiedade, aqui impiedade significa falta de reverência a Deus, e as paixões mundanas, nós vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, a graça de Deus se manifestou, e ela trouxe salvação a nós, e ela que nos salvou, essa graça, ela nos educa para que a gente abandone a impiedade e as paixões, e a gente viva de um jeito, a gente viva nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, e aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus. Aleluia! A graça de Deus se manifestou, mas a gente deve viver aguardando algo que ainda não se manifestou, mas que há de se manifestar. A manifestação da glória de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, a nossa bendita esperança. Ele, aqui é o foco, presta atenção. Versículo 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Aleluia. Então presta atenção. Ele deu a si mesmo por nós, para dar para ele um povo exclusivo dele. Então, obviamente, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido o Web falar sobre sacerdócio, sobre o motivo pelo qual Deus criou o homem para ministrar ali diante do Senhor, do motivo da nossa vida estar ali na presença do Senhor. Deus deseja habitar no meio dos homens.
Então a gente percebe aqui que o motivo pelo qual Deus fez o que fez, olha, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de, com o intuito de, com o propósito de nos remir e purificar para si um povo exclusivamente seu. Então, hoje, esse primeiro texto, e eu quero ler com vocês também Apocalipse 5, vocês já podem ir abrindo aí. Eu quero que a gente entenda, obviamente Deus deseja muitas coisas, Deus gosta de muitas coisas, mas eu quero falar hoje, assim, do macro, tá? Do motivo pelo qual Deus fez o que fez e o desejo de Deus. Deus deseja um povo para si. Deus deseja um povo para chamar de seu. E Ele deu a si mesmo por nós para remir esse povo, para dar para si mesmo esse povo. Amém? Amém. Aleluia. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico dizendo: digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto. Presta atenção. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, nós lemos Tito, Deus deu a si mesmo por nós a fim de remir para si um povo. E Apocalipse diz, o cântico, compraste com o teu sangue, compraste para Deus um povo. Um povo, que tipo de povo? Um povo com gente de toda raça, um povo com gente de toda tribo, de gente de toda língua, todo tipo de gente. Jesus morreu para que com o seu sangue Ele comprasse para si um povo que Ele queria se dar de presente. Nós vamos mergulhar um pouquinho mais nesse texto mais para frente, mas antes eu quero ler com vocês alguns dados. E eu peço, Web, principalmente a sua atenção, você que sofre de, descalculia. Então eu preciso que você preste atenção, porque a gente vai ler muitos números agora, tá bom? Esses dados aqui, deixa eu só abrir um parênteses. Esses dados aqui, eles podem variar um pouco de agência missionária para agência missionária, tá bom? Porque, vamos supor, uma agência missionária considera que um povo não alcançado é um povo que não tem nenhuma igreja plantada ali naquele povo. Outra agência missionária considera um povo não alcançado quando, sei lá, menos de 4% da população ouviu do Evangelho. Outra considera quando ninguém ouviu do Evangelho. Se uma pessoa já ouviu, aquele povo já não é mais alcançado. Então, já não é mais não alcançado. Então, assim, os números podem variar um pouco, mas não muito. A ideia, a raiz é a mesma, tá bom? Vamos lá. Número de povos alcançados. 6.950 povos alcançados pelo Evangelho. Diga aleluia. Aleluia. 6.950 povos alcançados pelo Evangelho. Número de povos minimamente alcançados. Foram muito pouco alcançados. 2.987. Número de povos não alcançados. 7.076 povos nunca alcançados pelo Evangelho. Em população, isso significa que o número de pessoas alcançadas pelo Evangelho é de 3,5 bilhões de pessoas. 829 milhões de pessoas foram minimamente alcançadas pelo Evangelho. 3,13 bilhões de pessoas nunca foram alcançadas pelo Evangelho.
A porcentagem de povos alcançados representa 46,9% da população global. Minimamente alcançados representam 11% e povos não alcançados representam 42% da população global. Existem 309 mil missionários para povos já alcançados pelo Evangelho. 309 mil missionários que atuam nas áreas, nos países, nos povos que já foram alcançados. Existem 77 mil, eu estou arredondando os números, tá? 77 mil missionários para povos minimamente alcançados. E existem 13 mil somente missionários para povos não alcançados. Tradução da Bíblia no mundo. 4% tem a Bíblia inteira, dos povos, tá? 4% tem a Bíblia inteira. 10% tem só o Novo Testamento. 19% tem apenas trechos da Bíblia. 5% das línguas não tem quase nada traduzido. 62% não tem absolutamente nada traduzido da Bíblia para suas línguas. Esse dado que eu estou lendo agora é de 2001, tá? Da USCWM. Ou seja, esses dados eles são muito mais urgentes hoje em dia, porque existem mais igrejas hoje do que existiu em 2001. Existem 900 igrejas para cada povo não alcançado. Irmãos, não são 900 crentes para um povo não alcançado. São 900 igrejas. 900 congregações para um povo não alcançado. Em números, isso representa 89 mil cristãos para um povo não alcançado. A igreja dispõe de mais de 3.000 vezes os recursos humanos necessários e 9.000 vezes recursos financeiros necessários para cumprir a grande comissão. Os evangélicos poderiam plantar uma igreja em cada um dos povos não alcançados com apenas 0,03% da sua renda. Irmãos, isso não é 1%. Isso é 0,03% da renda da igreja não é destinada para povos não alcançados. Os crentes gastam mais com chicletes do que com missões. Gastam mais com cosméticos e produtos de beleza. Gastam mais com comida. Gastam mais com animais de estimação. O evangélico brasileiro de classe média investe menos de 30 centavos por mês para alcançar povos não alcançados. Quanto aos mártires, a IBMR afirma que o número de mártires cristãos chega a 175 mil por ano. Isso significa que em nenhuma outra época da história da humanidade morreram mais cristãos por causa da sua fé do que agora. Nem na época da perseguição à igreja primitiva por parte do Império Romano haviam tantas mortes de cristãos como vemos hoje. São 480 novos mártires todos os dias no nosso planeta. Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Lá em João, capítulo 6, lá pelo versículo 50, o Senhor Jesus, ele afirma assim: Jesus te ama, filho! Vamos lá. Por que eu estou falando isso? Lá em João 6, lá pelo versículo 50, Jesus afirma assim: assim como eu vivo por causa do meu Pai que me enviou, todo aquele que quiser se alimentar de mim, deverá viver por minha causa. Aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. E lendo esses dois textos de Tito e de Apocalipse,
a gente percebe que Deus tem um desejo. Qual é o desejo de Deus? Vamos lá. Um povo. Deus deseja um povo com todo tipo de gente. Esse é o desejo de Deus, cara. O motivo pelo qual Deus morreu na cruz, e aqui é lindo a gente ver esse versículo de Tito. Presta atenção aqui. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu. E eu quero dar ênfase aqui numa coisa. Você sabe o que significa remir? Quem é que sabe o que significa remir? Remir significa libertar por meio de pagamento de resgate. Aquilo que Deus queria precisava de remissão. Necessitava de um pagamento pelo resgate daquilo que Deus queria para si. E adivinha? Ele foi o próprio pagamento. Com o seu próprio sangue, Ele comprou aquilo que precisava de um pagamento de resgate. Ele pagou o resgate para dar para si aquilo que Ele queria, que era um povo. Então, o motivo macro pelo qual Deus fez o que fez, o motivo pelo qual o Senhor fez todas as coisas, é porque Deus queria um povo. E Ele comprou para si um povo. E deixa eu te falar, Deus vai ter esse povo. Deus vai ter esse povo. E por que eu estou falando todas essas coisas? O Web me pediu hoje para eu falar a respeito da função da igreja em testemunhar, né? Então nós vamos perceber como a gente entra nesse plano de Deus tão grande. E aqui a gente vai mergulhar nas Escrituras e vai ser lindo demais. Vamos lá. Qual é o meio que Deus escolheu no seu conselho para salvar o homem? Como Deus quis salvar o homem? É através do quê? Cruz. O que mais? Sangue. O meio pelo qual Deus salva o homem é através da pregação do Evangelho, cara. E pela fé, todo aquele que crê nessa mensagem, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, e veio por nós para nos libertar dos nossos pecados, nos lavar da nossa iniquidade, todo aquele que crê será salvo. Ponto. A gente estuda na oração, né, Web, que por que a gente ora? Porque oração é o meio pelo qual Deus escolheu liberar o poder dele na terra, e é o meio como ele nos fez participantes disso. Não é que Deus precisa que você ore para que então ele faça, não, mas é como ele quis, ele escolheu. Por que Deus quis que fosse a pregação do Evangelho? Fala, por quê? Fala, por quê? Ele quis. Ele quis. Ele quis, cara. Então, o meio pelo qual Deus vai ter aquilo que Ele deseja, obviamente, o pagamento por meio do seu Filho, mas agora a comunicação dessa mensagem e a pregação do Evangelho. E todo aquele que crer nessa mensagem será salvo e fará parte do povo que Deus comprou para si, para se dar. Dan, você está falando então que Deus precisa de mim para ter aquilo que Ele deseja? Não, de forma nenhuma. Vamos ler. Vamos ler. Ufa, obrigado, Deus. Atos. Vamos abrir em Atos. Gente, como é que a gente vai realizar essa missão que Deus tem de ter para si um povo? Essa missão de Deus, Deus tem uma missão na terra que é ter para si um povo. Ele estabeleceu isso no coração dele. Ele falou, eu quero um povo para chamar de meu. E depois eu quero habitar no meio desse povo.
Essa é o que Deus está determinado a fazer. Deus está decidido no seu coração que Ele quer um povo, Ele comprou um povo e Ele vai ter um povo. Amém. Que é conquistado por meio da pregação do Evangelho, mas como é que a gente é capacitado para isso? De que forma que isso se dá, para que isso não dependa de mim? Amém? Vocês estão entendendo? Atos capítulo 1, a partir do versículo 8. Diga, Espírito Santo. Diga, obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. Muito obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Amém. E então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então olha só, duas coisas estão diretamente ligadas. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e aí vocês vão ser minhas testemunhas. Amém? Amém. Se você não quiser abrir, está tudo bem. Nós vamos ler vários versículos agora a partir de João 14. Cara, leia João 14, 15, 16 e 17. E todos. Leia João. Vamos lá. Aleluia. Gente, eu preciso que vocês fiquem comigo, porque depois a gente vai amarrar tudo, tá bom? João capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Diga, para sempre. Aleluia. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Aleluia. Aleluia. João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim. Aleluia. João 16, versículo 7, versículo 6, versículo 5. João 16, 5. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade. Mano, presta atenção nisso aqui. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Não, vamos ler de novo. Cara, isso aqui é Jesus, o Verbo de Deus. Irmão, o Verbo, por meio do qual todas as coisas foram feitas, por meio dele, para ele, através dele, tudo que foi feito se fez por ele, o Verbo de Deus. Agora, manifesto entre os homens, Deus se fez carne e habitou no nosso meio, aquele do qual os profetas profetizaram, a virgem dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, porque ele será Deus conosco. Cara, quem está dizendo isso é Deus no meio dos discípulos. Ele está falando assim, é melhor que eu vá. Não, eu digo para vocês, se eu sou um dos discípulos, eu olho para Jesus e digo, estás louco. Estás louco. O que poderia ser melhor do que Deus conosco? O Verbo de Deus encarnado no nosso meio. Cara, pensa Jesus aqui não, porque se Jesus estivesse aqui eu não ia estar pregando e ele me ouvindo. Mas imagina Jesus aqui, ensinando a gente em carne. E aí você pensa, o que poderia ser melhor do que Jesus aqui conosco? Cara, isso é muito forte, cara. Jesus diz, é melhor que eu vá. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, o outro Consolador não vai vir.
Irmão, isso chega a parecer loucura. Ramon, o que pode ser melhor do que Deus conosco? Agora Deus em nós. Deus em nós, cara, por meio do seu Espírito, atuando através da igreja. Vamos continuar lendo, versículo 12. Jesus continua a escandalizar todo mundo. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não dará testemunho de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que hão de acontecer. Cara, Jesus está ali com seus amigos, com seus discípulos, e Ele está olhando e fala assim: gente, eu sei que vocês me amam, mas é melhor para vocês que eu vá. Eu tenho muita coisa para comunicar com vocês ainda. Eu tenho tanta coisa para dizer para vocês. Só que vocês ainda não podem suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Mais para frente Jesus fala em João 17, olha, Ele vai fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que eu vos tenho dito. E aí Ele fala, né, depois, entre esses versículos que eu não li, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Versículo 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Cara, então Jesus está ali, no fim de sua caminhada, mais ou menos ali, está falando com os discípulos uma das últimas coisas. E Ele fala assim: gente, eu preciso ir, porque eu preciso enviar o Consolador para vocês, porque eu tenho muita coisa para falar, só que vocês só vão poder entender e receber quando Ele vier. É melhor que Ele esteja com vocês do que eu estou com vocês. É melhor agora, gente, eu sei que está muito legal eu habitar aqui no meio dos homens, na verdade esse é o meu desejo, desde a eternidade, mas para que o meu plano se conclua, Ele precisa dar um novo passo. O Espírito da verdade precisa vir. Então não por causa de nós, por meio de nós, mas através de Cristo, pelo seu Espírito em nós. Aleluia, glória a Deus. Lá em Lucas, ele escreve, Lucas 24:49, permaneçam na cidade de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. E Atos 1:18 fala: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Mano do céu, vamos lá. Atos, quero ler com vocês. Atos 1. Nós vamos ler o versículo 12 em diante, e depois eu vou pular para o capítulo 2, tá bom? Então, Atos 1. Não, eu vou ler o 8 e o 12, para a gente pegar tudo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Versículo 12. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém, presta atenção, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada por perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Aleluia! Aleluia! Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são esses galileus como todos esses aí que estão falando? Então, como é que nós ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Nós somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como é que nós ouvimos falar sobre as grandezas de Deus nas nossas próprias línguas? Oh Deus! Cara, vem comigo. Jesus fala com os discípulos: eu tenho um plano. Eu, na minha sabedoria, arquitetei um plano. Eu tenho um desejo. Eu quero um povo. Eu me fiz carne para que eu pagasse pelo povo que eu quero ter. Mas agora, amados, o meu plano precisa dar um novo passo. Eu preciso ir para junto do meu Pai, porque eu preciso que o Espírito Santo venha. E vocês vão receber poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E eles se reuniram todos em um só lugar, esperando pela promessa que havia de vir. E um dia, a casa se encheu de um barulho, de um vento, desceram sobre ele línguas. E aqui tem uma chave, cara. Qual foi a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus fez no meio da igreja? Ele deu a capacidade para comunicar as grandezas e riquezas de Deus para povo de toda raça, povo de toda língua, povo de toda tribo. Aqueles galileus sem capacidade nenhuma, eles começaram a comunicar e eles dizem: como é que a gente ouve falar sobre as grandezas de Deus, cada um na nossa própria língua? Porque o Espírito Santo de Deus te habilita para comunicar com aquele povo que Deus comprou para si. Gente de toda raça, gente de toda língua, de toda tribo. Por isso, era melhor que Jesus fosse e o Espírito viesse. Porque para o próximo passo do plano de Deus, era necessário, não agora mais Deus só conosco, mas agora Deus em nós. Para que todo o povo ouvisse das grandezas de Deus, cada um na sua própria língua. Comunicado pelo poder do Espírito, a mensagem do Evangelho. E todo aquele que crê vai ser salvo. E enfim, Deus terá para si o povo pelo qual Ele morreu. O povo pelo qual Ele pagou o resgate com precioso sangue. Porque foste morto e compraste para si, compraste para Deus. Com o teu sangue compraste para Deus. Irmãos, Deus não está à mercê de nós para que Ele tenha aquilo que Ele deseja. Mas Deus, no seu plano, com toda a sua majestade, e isso tem que, cara, encher o nosso coração de alegria, porque, de verdade, irmãos, eu não sei vocês, ou eu fui resgatado do fundo do poço, que eu não queria Deus conscientemente, cara. Minha mãe era crente, e eu falava, mãe, eu sei que Deus existe, eu acredito que Deus existe, eu acredito em Jesus, eu acredito que Jesus morreu na cruz, não é que eu não acredito, eu só acho que Deus é chato.
e eu quero ir para o inferno. Eu falava isso todas as semanas com a minha mãe. E Deus, com graça, de inimigo, agora me torna amigo. E Ele me chama para participar do plano que Ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Irmão, isso é glória. Isso é glória. Isso é poder, cara. Então não é que Deus precisa de mim. Deus me chamou para caminhar com Ele, naquilo que Ele está fazendo. Deus poderia, cara, fazer o seu povo, mas com toda a grandeza do seu plano, a arquitetura da sua mente, Ele disse: eu estabeleci assim, vai ser por meio da pregação do Evangelho. Eu sei, essa fase que eu estou com vocês é porque eu preciso comprar com o meu sangue aquilo que eu quero. O povo que eu desejo para mim precisa de remissão, precisa de pagamento de resgate. Então eu preciso me fazer carne, para que eu pague com o meu próprio sangue aquilo pelo que eu desejo. E depois que eu pagar aquilo que eu desejo com o meu próprio sangue, é necessário que eu vá, porque o meu plano, ele vai para uma nova etapa. O Espírito vai descer sobre vocês, e aí vocês agora vão poder testemunhar com poder, cara, em todas as nações. Cara, nós estamos aqui hoje no Brasil porque um dia homens foram empoderados pelo Espírito Santo de Deus, impelidos, empurrados pelo Espírito Santo de Deus a proclamar as boas novas do Evangelho. Aleluia. Nós estamos aqui, irmãos, porque um dia homens, eles entenderam a missão de Deus, a missio Dei. A missão de Deus é um povo para si. Essa é a missão de Deus. Deus quer um povo. Deus quer gente de todo tipo de gente. Gente de toda raça, gente de toda tribo, toda língua, toda etnia, toda nação. Deus quer um povo. Essa é a obstinação do coração de Deus. E esse povo, esses discípulos, eles falaram: eu entendi o que Deus deseja, portanto, eu vou gastar minha vida para que Deus tenha aquilo pelo que Ele morreu e aquilo que Deus deseja. Eles tornaram a missão de Deus, agora é a minha missão. O desejo de Deus é o meu desejo. Eu quero que Deus tenha para si um povo, e o que eu puder fazer para contribuir para que Deus tenha para si um povo, se é por meio da igreja, pelo empoderamento do Espírito, então assim eu farei. Eu quero ler com vocês um texto de Romanos 15, 20. Romanos 15, 20 fala, cara, Paulo era brabo demais, velho. Simplesmente referência. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito: aqueles que não tiveram notícia dele o verão. Os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. E aí Paulo fala: essa foi a razão porque também muitas vezes eu fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões, e desejando há muitos anos ir visitá-los, eu penso em fazê-los quando eu for em viagem para a Espanha. Aqui nesse versículo, Paulo está falando, sabe o quê? O motivo pelo qual eu gasto a minha vida. O motivo pelo qual eu tenho andado tão ocupado, a ponto de eu nem conseguir visitar vocês, é porque por aqui na região, ainda tem gente que não ouviu do Evangelho. E agora, não tendo mais campo aqui nessa região, parece que todo mundo aqui já foi evangelizado, eu acho que eu vou conseguir ter com vocês, finalmente.
depois de muitos anos. Irmãos, lendo todos esses dados aqui, que nós lemos no início, 3 bilhões de pessoas sem nunca terem ouvido do Evangelho, irmãos. Muitos povos, muitos, sem saber da esperança que veio e que existe. A esperança dos homens, irmãos. Aquilo pelo que um dia você foi alcançado. Tem gente que não sabe da existência. Mano, um dia eu fui para o Canadá. Tive a oportunidade de conversar com 2 pessoas lá, que nunca tinham ouvido de Jesus. Um homem estava mancando assim, eu vi que ele estava com muita dor. E a gente foi lá, oramos por ele não foi curado. Oramos por ele, mas depois falamos de Jesus, falei, cara, quero que você saiba que existe uma pessoa que se importa contigo. O Senhor te ama, Ele deseja te dar vida em abundância. A gente falou com ele e falamos de Jesus, Jesus te ama. Esse cara olhou para a gente assim, ele deu um sorriso muito simpático, e ele falou assim, obrigado, eu espero que esse homem, esse Jesus, te ame também. Eu falei assim, meu Deus, cara. Uma outra mulher, eu estava no ônibus com ela, e aí eu comecei a trocar ideia, perguntei o que ela queria fazer da vida, ela falou lá da faculdade que ela fazia, e ela perguntou, e você? Eu falei, cara, meu sonho é ir pelo mundo e palestrar, eu amo dar palestra. Aí ela, é mesmo? E sobre o que você fala nas suas palestras? Aí, meu irmão, comecei a falar lá de Jesus. Falei da criação, falei da crucificação, da redenção, tudo. Mano, a mulher estava me olhando assim com a cara. Tipo assim, mano, o que você está falando? Eu perguntei para ela, falei, você nunca ouviu disso que eu estou falando? Ela falou, eu nem sabia que isso existia. Irmão, eu estava no Canadá, Montreal. Eu não estava numa tribo indígena, muito longe da cidade. Eu estava em Montreal, no Canadá. Muitas pessoas nunca ouviram do Evangelho de Jesus. E existe muitas dessas pessoas que Deus comprou para si. E Deus vai ter essas pessoas. Deus vai ter essas pessoas. E Deus vai ter essas pessoas, irmãos, por meio da pregação do Evangelho. A igreja precisa se engajar com a pregação do Evangelho, cara. Amém. Esses dados aqui são inaceitáveis. É de doer o coração, mano. É de doer o coração. Como é que a gente olha? A gente tem coragem de olhar para Deus e falar, Deus, eu amo aquilo que você ama. Deus, eu quero aquilo que você quer. Quando a gente olha, e eu não estou apontando o dedo para você não estou falando das igrejas, nós assumimos a responsabilidade, nós somos igreja. Nós como igreja, como corpo, estamos pecando. 30 centavos por mês em missões. Irmão, isso é no mínimo uma vergonha. É no mínimo para a gente cair de joelhos e falar, Senhor, nos perdoe. Desperta a igreja para missões. Desperta a igreja para o evangelismo. Nós queremos contribuir para que o Senhor tenha aquilo pelo que o Senhor pagou com tão alto preço. Deus deu a si mesmo por nós, a fim de dar nós para si mesmo. Cara, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Nós precisamos nos engajar com a pregação para os perdidos, cara. Nós estamos aqui porque um dia homens acreditaram nisso. Eu não estou estabelecendo isso como regra, como verdade absoluta. Eu gosto de pensar nisso. Mas algumas pessoas gostam de dizer, alguns missiólogos, quando Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Algumas pessoas gostam de dizer, sabe onde eram os confins da terra? Para aquela região, naquele tempo, a América. O último continente a ser descoberto, a América. Cara, olha onde começou o negócio. As pessoas foram espalhando, Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul.
quando os homens estavam ali por volta de 1400, 1500, eis que descobrem um novo continente. E os homens dizem: meu Deus, um povo que Deus comprou para si, que nunca ouviu do Evangelho, a gente vai para lá. Junta aí os irmãos, junta aí missionários e mais missionários, enviem, vai para lá, pelo amor de Deus. E aí vem para as Américas alguns irmãos moravianos, e aí vem para o Rio de Janeiro alguns outros irmãos. Nós precisamos nos engajar na pregação. Essa é a missão de Deus. É isso que Deus deseja. Foi por isso que o Senhor nos foi retirado, para que o Espírito viesse. Esse é o plano de Deus, irmãos. E nós precisamos nos engajar. Amém? Os campos estão brancos, irmãos. Os campos estão brancos. O Senhor diz: vejam, os campos estão brancos, mas não tem trabalhador. Orem ao Pai para que Ele levante trabalhadores. Senhor, levante trabalhadores, Senhor. Trabalhadores que cooperam para que o Senhor tenha aquilo que o Senhor deseja. Pessoas que se engajam na pregação do Evangelho. Nós te oramos, Deus, pelos perdidos de Varginha. Nós choramos, Senhor, pelas pessoas sem esperança, que estão em depressão, pensando em suicídio. Deus, pelo Teu Espírito em nós, nos capacita, nos levanta. Conte conosco, Senhor. Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, ousadia, intrepidez. Vem sobre nós, Deus, com o encargo do Senhor, o encargo da pregação do Evangelho. Desperta a Tua igreja, Deus. Nos dê meios, nos dê estratégias. Nos dê estratégias, Deus. Queremos gastar a nossa vida pela Tua causa. Não queremos correr atrás dos nossos interesses, Senhor. Queremos trabalhar para que o Senhor tenha para si aquilo pelo que o Senhor morreu, comprou, pagou com precioso sangue. Trabadabagetso. Rabadagadayatsu. Ribabaia. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor distribua aqui graça. Distribua graça, Deus, para aprender idiomas, línguas. Cara, se você tem habilidade, facilidade para línguas, idiomas, literatura, eu oro para que venha um encargo do Senhor sobre você. Vem com graça para aprender novos idiomas, novas línguas, Deus. Rebagadayat sorro, endedeaba. No nome de Jesus. Chorababarabas.
Eu oro, Senhor Jesus, Pai, para que não exista, Deus, condenação, Senhor, nesse ambiente. Eu repreendo toda condenação, Senhor Jesus, toda mentira que queira, Deus, falar que o tempo acabou, ou que não, esse não é um chamado de Deus para todas as pessoas. Que caia por terra agora toda mentira e toda condenação. Deus, eu oro, Senhor Jesus, pelos velhos, Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, sobre eles, Deus, o teu Espírito, Senhor, porque o teu Espírito, Senhor, disse que o Senhor derramaria sobre toda a carne, Deus, sobre toda a carne, todos serão as suas testemunhas. Deus, eu oro, Senhor, por um empoderamento do teu Espírito, coragem e ousadia. Deus, eu oro, levanta mártires em Varginha, Senhor, levanta mártires em Varginha, Deus. Deus, eu oro, Senhor Jesus, Pai, para que pessoas possam ter visões agora com bandeiras, Deus. Eu oro, Senhor Jesus, olhos espirituais abertos. Deus, levanta, Senhor Jesus, missionários para Samaria, para Jerusalém, Senhor, para os confins da terra. Chorabadaiaralabá, lágrimas de testemunhas que foram encontradas pelo escândalo da graça. Eu repreendo agora toda mentira que quer dizer que você não tem capacidade, meus irmãos. O mesmo Espírito que ressuscitou o Filho do Homem dentre os mortos é o mesmo que habita em você, estará com você para sempre. Ele abrirá as portas e te capacitará para a pregação do Evangelho na sua família. Eu oro, Senhor, que comece na família dessas testemunhas aqui. Eu oro, Senhor Jesus, para que eles tenham visões, Deus, para que eles orem por cura dentro, Senhor Jesus, da casa deles. Eu oro, Senhor Jesus, para que eles sejam atalaias, Deus, por onde eles caminharem, Espírito. Todo medo fora agora. Ele terá aquilo que ele deseja. Ele terá aquilo que ele deseja. A pergunta é: você quer participar daquilo que o Senhor está fazendo na terra? Os seus olhos procuram, assim como Deus achou Noé, assim como Deus achou Noé nos últimos dias. Rabadaiaralabá. Ele pergunta: será que há alguém? Será que há alguém que quer amar aquilo que eu amo? Será que existe alguém que quer chorar por aquilo que eu choro? Será que existem aqueles que dizem: já não existe mais eu, já não existe vida para mim? Rabadaiaralabá, Romanaiaralabá. Mais Espírito, derrama do teu Espírito, Senhor Jesus. Deus, eu oro pelas crianças, Senhor Jesus, e os adolescentes agora. Deus, eu oro, Senhor Jesus, paixão, paixão pelo Cordeiro. Deus, eu oro, Senhor Jesus, dá sonhos, dá, Senhor Jesus, distribui, Senhor, sensibilidade espiritual, para que as crianças sejam cheias do teu Espírito. Eu oro, Senhor, que esses adolescentes sejam tocados e comissionados por Deus para viver a tua missão. Chorabarababás, robadaiaralabá. Chocatarabás, robadaiaralabá. Mais Espírito, mais Espírito. Choiarabás, robadai. Ramanarabás, romanaiarabá.
Que o Cordeiro receba, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício através de nós. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício através de nós. Não temos amor pela nossa casa, não temos amor, Senhor Jesus, por nada. Não temos amor, Senhor, pelas nossas finanças, não temos amor pela nossa própria vida, Deus. Usa-nos, Senhor Jesus, para o cumprimento do teu desejo, Deus. Envia-nos, Rabababaxu, Robadayaralaba. Assim como Deus perguntou a Isaías: quem irá por mim a Israel? Quem irá por mim? Responda ao Senhor hoje como se Ele mesmo estivesse te perguntando: quem irá por mim nessa cidade? Quem irá por mim em Varginha? Quem irá por mim em Três Pontas, em Três Corações? Quem irá por mim nessa região? Seja ousado o suficiente para negar a si mesmo e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim. Oh, talvez até hoje, depois de anos, você ainda não queimou as carroças, você ainda não quebrou as pontes, você ainda não deixou de lado para trás tudo aquilo que você era quando Jesus te chamou. Hoje é o dia, hoje é a hora. Esse é o começo do terceiro ano dessa comunidade. O Senhor está nos lembrando, o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos exortando. Não basta ter um slogan dizendo que essa comunidade existe para fazer o nome do Senhor famoso. Usa-nos, Deus, usa-nos, Deus. Nós oramos, Senhor. Usa-nos como seus trabalhadores. Usa-nos como seus trabalhadores. Envia-nos a nós, Pai, para acolher aqueles cujo coração está pronto para ouvir o Evangelho. Alcance, Pai, essa cidade com o poder da Tua palavra, da Tua mensagem. Dai-nos poder do alto para testemunhar nessa cidade. Essa palavra veio da parte do Senhor para nós. É uma boa palavra para começarmos o terceiro ano dessa comunidade. Em outubro desse ano, o Senhor nos chamou
na verdade, nos informou que essa comunidade estava passando por um tempo de poda. Nós nos submetemos à mão do Senhor e passamos pela poda. Não que ela tenha acabado, mas nós nos submetemos à mão do Senhor. Nos submetemos a recomeçar, a nos humilharmos, a minimizarmos a nós mesmos, a nos tornarmos pequenos, a nos tornarmos como insignificantes novamente, para que o Senhor volte a dar o crescimento, volte a dar frutos, volte a usar essa casa para a glória dEle. É parte dessa próxima estação que nós vamos viver, de que todos nós tenhamos em nossas mentes que nós não fomos colocados no lugar onde estamos por acaso. Nós fomos colocados como um estandarte, como uma bandeira de guerra, chamando a atenção daqueles que estão ao redor. Uma bandeira de guerra, a guerra do Senhor. Uma bandeira do Senhor dizendo: ei, o Senhor está lutando por vocês. O Senhor deseja essa cidade. O Senhor deseja essas pessoas. Nós somos os lembretes. Nós não estamos por acaso. Que o Senhor abra os nossos lábios nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas. Que o Senhor abra os nossos lábios nos mercados, nos bancos, nas ruas, onde quer que nós estejamos. Que o Senhor não nos deixe em paz, até que nós abramos as nossas bocas e falemos do Evangelho, e comunicamos com ousadia, com clareza, a mensagem do Senhor. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos dê poder, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós aceitamos a edificação do Teu Espírito, a mensagem do Senhor para nós, nós aceitamos. Pedimos a Tua ajuda, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Pedimos a Tua graça, pedimos a Sua misericórdia nos tempos e nos momentos que nós não soubermos como agir. Mas, Senhor, nesse momento, ao ouvir a Sua palavra, nós respondemos a ela e dizemos sim. Nós dizemos sim, nós queremos. Sim, nós iremos. Sim, nós seremos Suas testemunhas, onde quer que o Senhor nos coloque. Para isso, nós pedimos, Deus Todo-Poderoso, que o Teu Espírito Santo em nós nos dê poder para isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.